Muito bem, Francisco Rosário vai estar comigo hoje via live para trazer esse assunto. Você estava acompanhando aí o doutor Antony, né? Enfim, falando sobre essas explicações todas, enfim. E cada vez mais nós vamos ficando com mais complicado para o financiamento, para o trabalhador desembolsar, né, professor? Com essas mudanças, ainda é vantajoso fazer um financiamento ou o consórcio passa a ser também mais uma opção? Boa tarde, professor. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Pois é, Wilson, eu vejo da seguinte forma, veja bem, essa notícia já era esperada, né? Já era favas contadas, né? Porque você tem aquilo que ele já falou, você tem uma educação, eu diria, uma educação financeira melhor da população, essa é a boa notícia, e tirando dinheiro da poupança, que é uma rentabilidade muito baixa frente à taxa de juros que o Brasil está enfrentando hoje, que é a notícia ruim, né? Que é uma taxa de juros uma das maiores do mundo. Mas quando você tira da poupança e investe em tesouro direto e outras aplicações, a sua rentabilidade é muito maior e a população já sabe disso. Ocorre que tanto a poupança como o FGTS são alimentadores desse sistema de habitação nacional, né? E aí está tendo esse problema, né? Redução de recursos. A Caixa é a maior provedora de recursos para financiamento e agora a gente está nesse impasse, que é aquilo que você falou. O trabalhador, no fim das contas, né, termina sendo prejudicado porque ele vai ser impedido de ter seu sonho, né, ou pelo menos vai ser mais difícil ter seu sonho da casa própria em condições um pouco melhores, né? Hoje ele vai ter que dispor de um valor de entrada muito maior e outro valor para as despesas, né? Então, realmente isso. E aí tem as alternativas. Outros bancos, como o próprio especialista falou, e também essa opção de consórcio. O problema do consórcio, Wilson, é que tem que saber a taxa de administração, porque às vezes nem tudo que você paga vai para o seu fundo, né? Parte fica com o banco como administração, e ao final, Wilson, se você for contemplado ou der dar o lance, né? Às vezes você ainda tem que pagar uma taxa que também é muito alta. Isso tudo as regras do consórcio têm que ser muito bem esclarecidas para quem vê no consórcio uma alternativa. E digo mais, quem for para consórcio, que é uma alternativa viável, o ideal é que quem tem planejamento de fazer alguma operação habitacional daqui a 5 anos, né? 3 anos, mais tempo. Quem já está no sufoco vai pagar mais caro, inclusive no consórcio, não pelos valores, mas por essa necessidade de capital de lance, de taxa, de uma série de questões, porque vai entrar em grupo que já está formado e tal. Então, tem que ser muito bem planejado, Wilson, esse estudo, porque é um investimento para a vida toda, não é? Perfeito, muito bem, bem explicadinho, e acender essa luz amarelinha para evitar que a pessoa entre nesse furacão, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar do Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário. Primeira pergunta é do João Paulo, professor. Ele pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, essa mudança vale para qualquer imóvel ou só os novos? É como o especialista lá falou, doutor Ivo, né? Doutor Antony Lima. Doutor Antony. Como ele bem falou, né? Serve para imóveis novos, usados, né? E usado acrescenta a taxa de avaliação do perito da Caixa, para terrenos, quem quer comprar terreno para construir, né? Também. Então, é para todo e qualquer novo crédito habitacional que a Caixa venha ofertar. Então, vai valer já a partir do dia 21, né, desse mês. E é já, né? Para quem estava pensando em alguma coisa, ou corre e faz antes, ou então aguarda o tempo para saber como é que vai se comportar o mercado. Vamos lá, vamos trazer a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem faz a pergunta para o professor Francisco. É a Ana Maria. Ela pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, o valor da entrada vai ficar maior também para os imóveis da modalidade Minha Casa Minha Vida? Sim, eu já andei pesquisando isso, que foi a primeira coisa que me veio à mente, porque já teve aumento e mudança de regra. Minha Casa Minha Vida, e aqui em Alagoas e Maceió particularmente, os aumentos de valores das faixas
Está muito alto para uma pessoa de até R$ 5.000, por exemplo, que é de 2.000 e pouco até 5 que você entra, né? Até 8 às vezes, mas a maioria das famílias aqui é em torno de 5.000 para dar a entrada. A entrada às vezes vai até R$ 80.000, Wilson. Quem tem R$ 80.000 ganhando 5.000 é muito difícil, né? Então, vai valer para a Minha Casa Minha Vida, vai ter mudança também, e isso vai afetar exatamente aquilo que você começou falando, o trabalhador, o planejamento do trabalhador, né? E aí, mais uma questão importante é que Maceió já vem acumulando as maiores taxas de aumento do aluguel. Com a redução da oferta de novos imóveis para quem quer morar com seu imóvel próprio, vai pressionar ainda mais as taxas os valores do aluguel. Então, realmente, essa notícia não agradou. Mas eu acredito que o governo vai fazer algum tipo de ajuste, né? Porque isso não é bem governo, isso é mercado. O governo não pode, ainda mais agora nesse momento que o próprio mercado exige que o governo faça ajuste fiscal. Então, até subsídio, qualquer outra política que facilite isso para o trabalhador, fica amarrado porque o mercado, que são os bancos e tal, exige que não se faça. Perfeito. Então, a gente está hoje, nesse momento, pode ser que amanhã mude, mas nesse momento, estamos hoje numa situação bem complicada para quem está querendo o seu teto. Perfeito. E com isso os aluguéis podem subir ainda mais do que já estão subindo, né? Infelizmente é isso. Vamos lá, tem a terceira pergunta, tem um assunto que mexe com o sonho de muitas pessoas. Tem uma terceira pergunta, vamos trazer aqui para o professor Francisco Rosário. Humberto Santos pergunta o seguinte: professor, é mais viável financiar em um banco privado? Olha, o que eu vi recente, né, a gente chama na universidade de evidência anedótica, porque isso acontece em um, aí você não pode tomar isso como para todo mundo. Como uma referência. Às vezes sim, às vezes é mais rápido. Você não vai pagar mais barato isso, mas você vai pagar 1% a 2%. Não dá 2%, mas dá 1% mais ou menos de juro anual a mais. Agora, veja só, a gente pensa que 1% no ano é pouco, né? Mas você vai financiar 30 anos, então é muita coisa. Tá certo? Então, nesse momento ainda está sendo mais rápido financiar por outros bancos. Entendi. Certo? A Caixa Econômica já vinha sinalizando essa limitação e essas dificuldades na aprovação do crédito, né? Isso já não é novo, exatamente por esse problema, desde o ano passado, por essas questões do FGTS e da poupança. E os bancos privados estão entrando nessa faixa não atendida pela Caixa Econômica. Mas, de novo, eu sugiro procurar um bom especialista para poder fazer essas contas naquilo que ele falou, doutor Antony, que é o custo efetivo. Quanto efetivamente você vai pagar por mês e no fim do contrato? Verdade. Então agora, mais do que nunca, é o papelzinho e o lápis para fazer contas com cálculos decididos ali, decisivos, com um especialista que te dê a orientação para não vá na folia ou aproveitando esse momento, porque pode acabar no final pagando 3 imóveis, né? É a situação complicada nesse momento. É hora de aguardar, esperar o momento certo e levar tudo para a base da canetinha, do papel. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Um assunto importante. Nós vamos talvez tocar nesse assunto porque é uma coisa nova. Como você bem disse, pode ser que aconteça, então, inclusive, uma intervenção do próprio governo, do governo federal, que faz um trabalho pensando exatamente na compra dos imóveis para as pessoas, né? E isso aumenta aluguéis, cria-se problemas, as pessoas vão começar a retirar mais dinheiro ainda e com isso vai faltar dinheiro para investimento, né? Então, tem toda uma cadeia que vai se movimentar por conta dessas mudanças, né, professor? Eu estou sem o seu áudio, professor. Só um minutinho, acho que perdemos o seu áudio, professor. Não consegui te ouvir agora. Não consigo te ouvir. Caiu o áudio dele, foi isso? Caiu o áudio, né? Ele ia complementar alguma coisa ali, não deu para a gente ouvir, caiu por conta da internet. Muito bem. Mas está aí o professor Francisco Rosário falando sobre um assunto importante e a gente pode voltar a qualquer momento trazendo informações sobre isso, porque ainda é muito novo, próximo dia 21, daqui para lá pode acontecer alguma coisa ou até depois que isso for consolidado, tá bom? Muito bem, eu explico para a gente, prestação de serviço pura para quem acompanha aqui o nosso fenômeno Fique Alerta, tá?